pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um podcast falando sobre prevenção. E esse podcast está falando sobre o Abril Verde. É um mês dedicado à conscientização de acidentes no ambiente de trabalho, saúde e segurança no ambiente de trabalho. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito, mas muito, muito especial. Faz parte da história da Bi, né? Tá junto com a gente. Acho que o mesmo tempo que ele tem de trabalho, de vivência na área de segurança, a gente também tem como empresa, então estamos em sintonia. Estamos aqui com Leonardo Melo, mais conhecido como Léo da Segurança, né? Exatamente. Isso, Léo. Léo, muito obrigada por estar aqui, disponibilizar teu tempo para estar aqui com a gente. Eu estou muito feliz. Mas para começar, a gente tem um. Eu esqueci até de te avisar, a gente tem uma. Acho que você viu nos outros podcasts, né? Então vamos fazer, né? O Vi nosso. sim, vi E, sim. né? Vamos embora. Vamos para Mais um de mais um muitos. de muitos. E eu estou muito feliz, como eu falei para vocês, né? Quem conhece a Bi, sabe, sempre a gente fala de você, tá sempre junto. E eu queria que você começasse falando de você, quem é Leonardo, né? Qual a sua trajetória durante esses 20 anos na área de segurança. Então, você é muito jovem, mas tem uma bagagem enorme na área de segurança, né? Já fui mais jovem, já fui mais jovem. E aí me fala um pouquinho. E sim, é pai, né? Tem 2 filhos, né? Isso. Fala um pouco de você. A gente quer conhecer um pouco de Oi, você. pessoal, tudo bem? Amanda, é um prazer muito grande estar aqui, tá? Eu que Hum. acompanhei realmente um pouco da história da Bi, acompanhei um pouco da tua história também, e de fato, assim, nós temos praticamente o mesmo tempo, né, na área de CMS, você também fazendo outros eventos, logicamente, Uhum. e eu dedicado realmente esses 20 anos, né, semelhante ao tempo que você tem na Bi, Uhum. na área de SMS, né? Então, assim, tenho 40 anos, fiz agora em abril, né? Uhum. Fiz dia 4 de abril. É uma coincidência, né? Eu fico muito feliz em fazer aniversário num mês tão importante, que representa muito a minha carreira, né? É, tenho 2 filhos, né? O Olavo com 5 anos, que completou inclusive dia 6 agora de abril, Uhum. e o Heitor, que vai completar 17 anos em junho, né? Então, sou técnico de segurança do trabalho, me formei em arquitetura e urbanismo, fiz a minha especialização em engenharia de segurança do trabalho, e Uhum. hoje estou estudando, né, fazendo mais uma pós-graduação voltada para a área ambiental, né, via necessidade. Nunca fui muito forte, inclusive, nessa área, porque eu sou muito apaixonado por SMS no ponto de vista de segurança e saúde ocupacional. Só que não dá para caminhar só com saúde e com segurança. É necessário também ter essa perna, esse vetor meio ambiente. Então, mesmo depois de tantos anos, resolvi voltar a estudar e estou fazendo uma pós-graduação. Pretendo concluí-la agora no término de 2024. Tá? Hoje eu trabalho numa empresa de energia, ocupo o cargo de supervisor de SMS. Estou nessa empresa há 2 anos Por e sinal, passei. obrigada, né, por ter liberado você para estar aqui com a gente. Tá, faço questão de falar o nome da empresa, né? Que é Fale. Ingeform Energia. Tá? Essa empresa possui sede em São Paulo e eu Uhum. atuo hoje no interior de Pernambuco, no Agreste Meridional, em Paranatama, no Parque Eólico, que inclusive está em expansão, né? Uhum. Estamos saindo de 75 aerogeradores, implantando mais 19. Né? Então, é uma empresa realmente que investe muito em SMS e que vale a pena realmente ser citada, né? Nesse Uhum. momento tão importante. Maravilha. E a gente sabe que quando se fala em segurança, quando se fala em saúde, tem todo momento, tem que ter a cultura da segurança, né? Em todo momento tem que estar presente, né? Eu vou chamar de Léo, que eu chamo de Léo mesmo. Perfeito, Eu já ótimo. posso chamar de Léo. Fico até mais à vontade nesse momento. Então, me fala, a gente sabe que no podcast anterior, nós trouxemos o Nivaldo Barbosa, que é paraibano, que foi o idealizador do Abril Verde. Então, agradeço também a ele, também pela participação. E o podcast para a gente trouxe você, justamente, representa os técnicos de segurança, não só enfim, de Pernambuco, do Nordeste, porque de fato você é uma referência. E eu queria saber de você assim, quais são os maiores desafios, né, durante todo esse processo, né? Durante esses 20 anos, são muitos, todos os É dias verdade. são muitos desafios.
mas eu queria que você contasse para a gente, né, um pouco de alguns desafios, né, dentro Perfeito, da Amanda, área. perfeito, E até perfeito. antes de você continuar, perdão, eh, além de tudo, vocês que estão de frente, né, vocês técnicos de não só da parte de segurança, mas de saúde também, os técnicos médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, são pessoas que estão ali de frente, né? Que é É verdade, o Amanda, é verdade. front, né? Amanda, na É. realidade, eu costumo dizer o seguinte: a área de SMS, ela teve os seus avanços ao longo desse tempo, né, na realidade, né? Uhum. Eu falo de 2 décadas porque é que eu me incluo realmente. Então, teve aquela fase do técnico de segurança, do inspetor, Sim. aquela pessoa que ia a campo, ia no chão de fábrica, mas com o objetivo de só verificar se o profissional, se o trabalhador estava usando EPI. Então, ele era aquele cara realmente muito voltado para praticamente com o intuito de uma punição. Ah, não está usando capacete, desce, anota, notifica. Depois vem uma fase, que foi a fase das campanhas, Uhum. quando as empresas e os profissionais, engenheiros, médicos, os técnicos, eles perceberam que o trabalhador precisava ser treinado, conscientizado. Uhum. Então se começou as campanhas, onde os técnicos começaram a trabalhar melhor os treinamentos. E agora, acredito que a gente vive uma fase dos números. Durante muito tempo também se via a área de segurança como uma área, como posso te colocar, uma área meio opaca, apagada dentro dos negócios. Era o último. Na verdade, é que custo, pensava mais nos custos, né? Exatamente, Avaliação de custo, custo. tal. Ah, o É. técnico só aparece para pedir alguma coisa. Aham. Ah, o engenheiro só aparece para pedir alguma coisa. Isso. O médico só aparece para pedir exame, para pedir alguma coisa, assim como os técnicos também de enfermagem. Entretanto, as empresas perceberam, tá, de uns anos para cá, que era necessário investir em gente, investir em pessoas, nos trabalhadores, no chão de fábrica, nos técnicos de mecânica, eletrotécnicos, no pessoal, inclusive, do administrativo. E a coisa começou a mudar. Uhum. Só que teve uma coisinha nesse meio que faltou, que foi o seguinte: foi que os profissionais de SMS eles precisavam, né, evoluir em relação ao o que mostrar para o empregador. Então isso já foi um desafio muito grande. Então perceba que a gente vem de um técnico que inspecionava, um técnico que já estava fazendo campanha e agora um técnico que Resultado. precisava mostrar resultado mediante aquilo que foi investido, né, pela empresa. A empresa ela deixou disponível um valor para investimento e o profissional ele precisava ir lá e mostrar, peraí, eu vou investir nisso aqui, mas por quê? Uhum. Exemplo, as Cipátimas da vida. Melhor, as campanhas de Abril Verde. Durante esse período, né, do mês, é muito importante de fato, né, a gente não pode deixar de lembrar do que aconteceu, né? 78 mortes na Virgínia, é muita coisa, né, lá na Uhum. mina. Só que, de repente, eu contrato a Bia Eventos para fazer um evento na minha empresa de Abril Verde. Ok. Quem eu quero atingir? Quantas horas foram destinadas para o treinamento daqueles profissionais que estão ali? Qual o retorno que isso realmente vai trazer para a empresa? Então, no momento, esse é o grande desafio, acredito. Lógico, juntando com o e-social, as plataformas, né, que estão chegando, digitais também para inspeção, fiscalização. Antes a gente ia Que numa são obra, avanços, né? são avanços. É. E o profissional ele precisa entrar na tecnologia. Tudo bem, isso é um Uhum. ponto. Mas o desafio maior é como mostrar esses resultados. Então, se eu puder, né, dar alguns toques aqui, Amanda, durante, né, essa Claro, conversa, fique à eu vontade. aconselho você, profissional de SMS, a pensar em números. Pensar em números. O empregador precisa entender que a minha área de SMS, ela me traz resultados, ela me traz números, indicadores de performance. Porque aí você consegue direcionar melhor as ações dos profissionais ali envolvidos, Uhum. você consegue fazer uma correlação entre incidentes, acidentes, hora em treinamento, investimentos, né, de capital e assim se vai. Agora, é um desafio grande realmente. Não é fácil porque somos uma área que nós pensamos mais no lado humano do que nos números, na exatidão desses números ou desses indicadores. Então, seja técnico de segurança, seja médico do trabalho, seja engenheiro que é do trabalho, ou técnico de enfermagem, eu diria que no momento que estamos vivendo, o desafio maior é exatamente mostrar esses números.
Quantas horas, Amanda, de treinamento você profissional dá na sua empresa? Na minha empresa, fechamos o ano passado com mais de 6.000 horas em treinamento. Não tivemos nenhuma ocorrência grave. Pelo contrário, praticamente ocorrências bem irrelevantes. Lembrando que não existe acidente pequeno nem grave, né? Existe acidente. Existe acidente. O pequeno que pode se transformar numa coisa muito, muito maior se não tratado. Mas numa empresa de geração de energia, de projetos, instalação de torre de medição, obra de plantação de aero, você concluiu um ano de 2023 em várias áreas, inclusive de risco, né? 2022, 2021. A minha área de operação e manutenção do parque eólico, ela completou, comemoramos agora em abril, começo de abril, 9 anos praticamente, aproximadamente 9 anos, sem nenhuma ocorrência de acidente de trabalho. Nossa, maravilha. Parabéns. Obrigado, todo obrigado. o time. Obrigado. Só que aí que tá, Amanda. Você me perguntou, Léo, qual é o desafio? É exatamente esse, Amanda. É mostrar o quanto que a área de SMS ela faz dentro da empresa. Fazer a campanha é muito legal, é importante e deve ser feito. E até aconselho, tá? Aconselho realmente que se busque profissionais, como o pessoal da BI. Eu tô puxando a sardinha mesmo, porque ela me ajudou muito quando eu precisei. Tá? Nos meados ali, né, Amanda, de 2010, 2014, depois tivemos outras investidas. Porque, às vezes, o profissional de SMS também ele não tem essa pegada. Então, ele precisa de um profissional que ajude nessas campanhas. Mas quando a campanha ela termina, quando se chega à conclusão, o que é que você levantou de números ali para poder apresentar? Então, Amanda, só para encerrar assim, a sua pergunta, o desafio, ao meu ver, com mais de 20 anos de área de SMS, ainda aprendendo muito com muitos, inclusive, é mostrar esses números. Mostrar que a área de SMS, hoje, ela é uma área de resultado, é uma área de indicadores, é uma área que ela soma com a empresa. E que não é uma área só que está ali para poder tirar capital, Sim. tirar recursos. Investir. Investimento. Exatamente. Investimento. Nossa, você tocou num ponto importantíssimo. Né? Quando, não é puxando sardinha também para mim, né? Mas para a gente, para a BI, mas quando a gente surgiu, inclusive era alvo, né? E a gente, há uns 3 anos para cá, a gente trocou o nome, mas alvo é BI Eventos. E quando a gente surgiu há mais ou menos uns 20 anos de empresa, porém, na área de segurança, na área de prevenção, estamos mais ou menos uns 18 anos, 17, em média, mais ou menos. E quando surgiu, foi justamente a necessidade de trabalhar junto com... A gente sabe que organizar, eu sempre falo aqui no podcast, né? Para você organizar. Pronto, você vai organizar qualquer atividade, você vai organizar na verdade, uma reunião, um pequeno aniversário com 10 pessoas. É demanda. Você tem que planejar, você tem que organizar, você tem que ver se aquela quantidade, enfim. Então, quando se trata, né, comparando a segurança e comparando com o aniversário, não, estou falando em relação à organização de um evento, uma atividade. Se você vai realizar um dia de campanha, você precisa, o ideal é que você tenha realmente um profissional. Por quê? O técnico de segurança ou qualquer pessoa da área de segurança, de saúde, já tem uma demanda extrema dentro de uma empresa. Concordo. Né? Então, assim, a empresa surgiu, a BI, como aliado dos técnicos, para a gente trabalhar juntos. E, desde o início, nunca foi só o investimento, dinheiro nesse sentido, mas o resultado. Sempre foi pensando, né, quando eu tenho X, vamos ver como é que a gente... mas eu quero investir naquele... Passamos muito por isso, não foi, amiga? E aí, muito por isso. Não é o dinheiro só, é como a gente vai gerir aquele dinheiro, como é que a gente vai organizar para que se tenha resultado. Eu me lembro que a gente teve uma atividade que foi o monólogo das mãos. Belíssimo, belíssimo, perfeito. E a gente teve, e você depois relatou para a gente que teve redução de fato de acidentes. Então, assim, foi bem, não nessa empresa faz muito tempo, isso foi no início, né? E aí foi bem interessante, é muito bom esse feedback, mas não adianta fazer uma campanha sem ter o resultado. Mas tem que estar, eu acho que tem que estar tudo interligado. É o técnico, é o engenheiro, é a gerência, é a diretoria, é a presidência, é o colaborador, é a família. Então, tem que estar todo mundo integrado. É o governo que precisa estar junto, aliado junto com a gente. Não é só quando se fala em prevenção, no geral, independente de qual é,
É muita coisa envolvida, então é muito importante Poxa, Amanda, trazer. isso é muito interessante que você trouxe. É. Assim, sabe? Eu me recordo desse monólogo Uhum. que a gente realmente estava passando lá um momento muito complicado, né? Era uma empresa de montagem de aerogeradores, então muita coisa era feita na mão, né? Sim. Apertos de parafuso, né? E assim se vai, né? Abastecimento com graxa, bomba de graxa, atividade metalúrgica, praticamente montagem, metal mecânica. Uhum. E a gente precisava realmente de alguma coisa que chamasse a atenção das pessoas ali, que conscientizasse, ou até minto, que a gente fosse até um pouco mais além, que a gente tornasse eles sensíveis a essa ferramenta tão importante que são as nossas mãos. Né? Que, inclusive, né, é uma parte do corpo extremamente atingida em acidentes, né? Do Exatamente. trabalho. E Charles, né, que na época, né, era meu colega de trabalho. Charles, coração. Charles, você é demais, aqui, ó. Charles chegou, uma história engraçada, só pra gente rir um pouquinho, Sim, tá? sim. Charles chegou e foi fazer, Léo, vamos fazer um DDS. E ele veio com um DDS que era tipo um monólogo das mãos, resumido. Sim, sim. E ele foi aplicar isso no campo, né? Foi aplicar Uhum. isso no chão de fábrica. E ele leu aquilo, depois ele chegou lá na sala mostrando, e eu achei aquilo muito estranho. Eu disse, Charles, tá lendo um poema pro pessoal? Aí Charles, Fica não, amigo, mesmo. mas vai surtir efeito. E depois vamos ver com a Bi, né, que na época era alvo, com Sim. a Amanda, para que a gente traga isso para dentro da empresa de uma forma mais cênica, né, uma coisa mais teatral. Eu digo, tá, bacana. Que inclusive é um ponto importante, gente. Acreditem na criatividade de vocês. Exatamente. Então, Charles veio, né, conversou com a Amanda e levamos esse monólogo para lá. Eu nunca vi tantos homens operadores, técnicos chorando naquele momento. Inclusive, eu também me emocionei bastante. É uma ação muito forte, tá, Amanda? Que realmente trouxe grandes resultados pra gente. Né? E uma coisa que você até tem um pré-julgamento, né? Poxa, um chão pesado, né? Muito mecânico, aquela Sim. coisa toda, mas são seres humanos. São seres humanos. Somos seres humanos. É verdade. Então, em algum momento, alguém vai se tocar por uma coisa mais sensível. E às vezes a própria técnica em si, de 38 NRs, na minha época eram 30, quando eu me Uhum. formei. Né? Então, temos 38 NRs agora e ainda estamos tendo que estudar tudo de novo, tá? Inclusive. Uhum. Então, uma ação dessa, ela tem muito, muito mais efeito, muitas vezes, do que um procedimento escrito e o pessoal treinado em sala. Não é que não tenha que acontecer, há uma legalidade a ser cumprida. Claro. Mas, entretanto, se houver uma casadinha com uma ação assim, Amanda, que chame a atenção daquelas pessoas, que torne eles sensíveis àquilo ali, àquele tema, é de grande valia. E ganhamos muito naquele ano. Ai, que Ganhamos bom. demais. Foi muito Que bom, bom. muito Foi bacana. muito, muito bom. Inclusive trazendo, né, essa experiência com o primeiro contato, porque Léo falou até de Charles, foi através de Charles quando eu fiz o contato, né, para a empresa. Eu reconheci logo pela voz de Charles. Eu digo, é Charles. Charles é antiguinho na área, né? Eu tô com É, 20 anos, Charles é tem bem próximo monstro. de mim também, né? Charles é É, bem antigo na área, conhece é, muita gente. exatamente. Profissional em tanto. Então, e ele levou a gente para lá, para a empresa. E quando eu cheguei para falar sobre as ações, uma coisa assim me surpreendeu de uma forma muito positiva foi vários técnicos, tinham acho que são quatro, tinham Na época eram 4, depois quatro, viramos 6. 6, né? 6, é. Então, na época eram 4 e foi muito desafiador, né, para a gente, para alvo na época, né? Porque sempre todas as coisas que eu trazia, porque era uma equipe, deixa eu explicar, né? Porque era um quarteto fantástico. Era uma equipe muito conectada, era uma equipe muito parceira, e eles já tinham feito muito criativos, vocês já tinham feito muita coisa, né, legal. Então, quando surgiu, aí eu disse, tenho que trazer coisas diferentes. Então, a gente trouxe o cartunista, inclusive um abraço para Fábio Maia, Excelente, o trabalho dele, gente, maravilhoso. nosso Muito top. parceiro. Então, foi bem interessante. E teve um monólogo, enfim, outras campanhas. Mas foi sempre, eu quero ressaltar assim, que foi muito desafiador. Né? Ô, Amanda, não Porque fala assim, eu fico até constrangido, mas realmente, foi Amanda, muito, mas realmente. foi muito Eram muitas reuniões desafiador. pra gente poder alinhar uma simpátima, né? É desafiador no sentido positivo. Por quê? Normalmente, quando a gente chegava, hoje em dia, ainda bem que mudou, ainda bem que a gente está realmente. Eu falo que eu sou técnica de segurança também, eu falo como técnica. Fiquei sabendo, parabéns. Obrigada. Tá? Eu não vou E falar tem seja 10 bem-vinda, eu não anos. vou falar seja bem-vinda porque você já é muito antiga, então tem você uns já 10 era quando começou. Tem uns 10 anos, mas eu fiz o curso
porque como era um evento muito técnico e a gente queria sempre levando a qualidade, aí eu fiz o curso realmente, nunca trabalhei na área diretamente, mas indiretamente estamos sempre, né, juntos. Então, foi muito desafiador, porque normalmente quando a gente visitava uma empresa, né, eu já, enfim, muitos nãos, né, principalmente no início, não tinha mesmo, não tinha uma empresa, de fato, que organizasse toda a campanha. Então, quando chegou lá, eu vi que eu falo os meninos, que era um quarteto, eram os meninos, Era, a vocês gente eram era muito muito novo, com jovens, certeza, era muito novos. vocês eram muito jovens e assim, vocês tinham tantas ideias e aquilo para mim foi desafiador, mas nesse sentido de muito eu fiquei muito feliz, assim, nesse sentido, porque normalmente é muito bom quando a gente vê uma equipe engajada, quando a gente vê com pessoas que já vêm trazendo. Então, casa, né? Então, traz junto, isso é muito bacana. E eu acho que Não, foi um Amanda, que momento legal, que muito bom legal. É que que a legal, gente assim, é teve. muito bom, sabe, Amanda, ter esse feedback assim. É. É porque, na realidade, Amanda, o que que acontece? Nesse mês, inclusive, né? Vou estar sempre puxando, tá, pessoal? Acho que é importante Uhum, falar. É preciso ter paixão pela carreira, é preciso ter um propósito. Um uhum, propósito. sim. Então, Amanda, você encontrou profissionais que tinham um propósito. Eita, quase que não saí agora. Um propósito, tá? Uhum, Que tinham paixão pelo que estavam fazendo. Você também chegou com essa energia. uhum, Então, assim, o profissional do SMS, ele precisa ter esse propósito com ele. Ele vai cuidar de pessoas e não é fácil. uhum. Isso também é um dos desafios, dos grandes desafios. Cada cabeça é um mundo. Sim, sim. Então, é desde o auxiliar de serviços gerais até um CEO, um presidente, um diretor, que tem a mesma importância porque são seres humanos. Estão vivos, têm sonhos, expectativas, famílias. Então, você precisa realmente atender nas extremidades, eu diria. Então, o que você encontrou lá foi justamente isso. Foi uma equipe muito forte. Na época, acredito que era o Valber. Valber, abraço. Uhum, João, nosso Joãozinho. Roubei ele de um grande amigo meu chamado João Luiz, uhum. professor, né, hoje do IF. Foi meu professor, foi uma pessoa que me introduziu na área de Que segurança. legal. Tenho muito carinho por João. Faz tempo que eu não falo com o João, mas fica aqui meu abraço, João, para você. Tínhamos o Charles, esse monstro, cara. E o Dias eu conheci, Dias foi meu estagiário, quando meu filho nasceu, o Dias chegou, deixei o bichinho sozinho, 2 dias lá, depois eu cheguei lá na empresa, a gente começou toda essa carreira juntos, o cara sabe muito de emergência, sabe, um profissional muito bom, se formou também engenheiro de segurança agora há pouco, tá? Você que é técnico, siga a carreira, precisamos de pessoas boas com a gente. Então, era uma equipe muito forte. E a gente Uhum. sonhava aquilo, né, Amanda? Era muito Sim, divertido, sim, né? sim. Teve uma hora que a gente até brincando, me recordo, você ficou olhando assim, e a gente ficou, pô, vamos fazer o quê? Aí alguém soltou, vamos pegar um Zeppelin, passar por cima da fábrica. E Só era faltava bem, isso, e era né? bem quase isso, né, Amanda? É. Então, assim, naquele momento também Hum, tivemos um grande encontro, assim, tivemos sorte, uhum, né, em tê-la lá com a gente, porque a gente realmente precisava de um olhar também um pouco mais profissional. uhum. Como você bem apontou, éramos muito jovens, né? Então, talvez a gente perdesse a mão em algum momento. Então, foi quando vocês chegaram e disseram, não, vamos por aqui, vamos começar planejando por aqui. Essa ação não é tão legal assim, talvez fique melhor assim. E a coisa foi tomando outra forma. E as CIPATMs, na época, começaram a ficar mais densas, Uhum, com maior aderência, eu diria, ao conhecimento. uhum, Tá? Então, assim, é por isso que eu continuo falando. Por mais que o profissional seja criativo, que era o nosso caso até demais, por sinal, é importante ter uma empresa por trás que ajude nessas CIPATMAs. Agora, também, né, estamos numa conversa aqui aberta, existem empresas que elas não têm esse orçamento. Entretanto, como a Amanda já fez comigo várias vezes, a gente senta, conversa, chega num valor. Ó, eu não tenho tanto, Amanda, eu tenho tanto, vamos partir para isso aqui, vamos partir para isso aqui. E você começa a mostrar para a empresa um outro tipo de pegada nessas campanhas. Então, deu certo e vem dando uhum. certo, né, Amanda? Claro. Né, é uma coisa muito bacana isso aí. E eu vou ser assim, bem direta, bem transparente, né? Como eu tento ser sempre, Sim, sim. independente da BIM, né? A gente tem outras empresas também aqui no mercado, né, que tem um trabalho também muito bacana, contrata, independente da gente. É importante compartilhar, ter a cultura da prevenção.
é importantíssimo, independente de ser com a BI, com o X, com o Y, com... Eu Verdade, acho que é boa. importante a gente sempre frisar isso, Léo, porque não, independente, a gente precisa trabalhar a cultura da prevenção. E o objetivo principal é que a gente não só reduza, né, os acidentes, mas que o colaborador, o trabalhador, ele tenha uma vida saudável, enfim, uma vida decente, saudável, ter um ambiente de trabalho saudável, que a gente sempre fala também sobre a questão de saúde mental, né? Isso é Então, verdade, assim, Amanda. né? É um tema Não muito só, importante no momento, inclusive. e assim, não enfim, independente, é importante trabalhar, é importante. E até tem dentro das empresas, tem pessoas que têm talentosíssimas, né? Também que podem, Exatamente. Amanda, né? assim, é muito legal. Você é muito nobre na sua fala, tá? Uhum. Realmente. É, se você não consegue ir pelo caminho A, você vai pelo B. Sim. Mas, como eu bem apontei, o importante é fazer. O importante é Uhum. sonhar aquilo dali. Sim. E um bom profissional de SMS, ele consegue enxergar talentos dentro da empresa. Você Uhum. bem apontou. Sim. Até durante as nossas cipatas, mas lá você recorda que a gente fazia paródia, né? Show Não. de talentos, se vira nos 30, de tudo tinha. E tinham pessoas que você nem imaginava o quanto que ele tinha de talento ali para poder mostrar para aquelas pessoas, E né, da sabe qual é o empresa. legal? Você convidou a gente para assistir. E para mim foi Foi maravilhoso muito ver aqueles legal. talentos assim, né? Aquelas, né? Então, e aí surpreenderam, né? Tanta Demais, coisa, demais. Até a né? gente mesmo, porque a gente nem É. imaginava o quanto que eles eram bons no que eles faziam, né? Era um É. operador que sabia desenhar como ninguém, Sim. ou que tocava um violão, pandeiro, É. sabe, né? Guitarra, coisa maravilhosa, né? E montando peças, né, e momentos voltados para a prevenção. Sim, Ninguém sim. fugia do tema ali. Sim. Então, assim, foi um momento de crescimento para todo mundo, sabe, Amanda? Sim. Então, essas campanhas, de fato, elas têm que trazer isso, esse crescimento, tem que trazer a prevenção. Você bem apontou. Muitas vezes ficamos só em segurança, mas tem a saúde ocupacional nessa história, que é muito importante. Uhum. Tem a questão também do meio ambiente, que é muito importante. Então, os três precisam caminhar juntos. Tudo bem, estamos aqui, né, numa conversa sobre o Abril Verde, voltado de fato mais para a recordação das vítimas, né, de acidentes do trabalho. Entretanto, esses dois pilares também não podem ficar de fora, Sim. porque se eles caminham bem, a tendência é que um suporte o outro em algum momento, né? Que essas esferas elas fiquem equilibradas, eu diria. Sim. Ora puxando um pouco mais para uma ou para outra, é onde vem a questão dos números, né? Como é que eu estou em relação à segurança? Então, esses indicadores, até uma planilha, gente, em Excel, ela pode te trazer números de resultados. E você pode direcionar melhor suas ações, inclusive as suas campanhas também. Claro. Tá, Amanda? E até peço licença a você eu acho que é importante eu falar essa questão. Você sempre diz, Léo, a gente sempre traz, né, algum exemplo, alguma vivência, né? Então, eu fiz questão de estar aqui com você, tá, nesse momento, porque eu acho que poucas pessoas na área sabem disso. Realmente eu não falo porque eu não quero que se crie rótulo ou ainda que achem que por alguma razão eu estou me promovendo. Longe de mim isso, muito longe de mim. Hoje, um pouco mais maduro, já com meus 40 anos de idade, eu consigo falar desse tema de forma mais leve, eu diria. Mas esse mês, tá? Eu recordo, tá? Eu celebro a vida do meu pai, não pelo seu aniversário em vida, que seria dia 9 de abril, mas porque ele foi uma das vítimas dos acidentes de trabalho no Brasil. Então, eu perdi meu pai, eu estava com 16 anos de idade, estava na metade do ensino médio. E foi muito engraçado isso, porque ele era o único provedor do lar, como de tantas famílias no Brasil até hoje, né? Onde o homem, muitas vezes, é quem provém todo o sustento do lar. É que provê. Então, quando ele faleceu, eu fiquei naquela, meu Deus, o que é que eu vou fazer? A gente não sabia nem o que era um acato, os direitos trabalhistas, né, sindicato, toda aquela coisa rolando. A minha mãe, né, infelizmente, não tinha também o conhecimento. Então, ele trabalha numa grande empresa, tá? Não vou falar por uma questão ética aqui, a empresa do governo federal. Houve o suporte, mas não houve o suporte psicológico para a família. E até hoje, né, ele faleceu em 2000, no ano de 2000, e após praticamente 24 anos a gente ainda sente esses impactos, né? Então, eu me recordo de cenas, de falas, assim se vai. Então, a empresa naquele momento, sabe, Amanda, tentou dar o suporte, só que não havia um preparo, não havia toda essa questão de campanhas, essa questão da segurança do trabalho em evidência.
tá? Isso não existia na época, era mais uma questão mais burocrática, eu diria. E até hoje a família ficou com esse trauma, né? Até hoje minha mãe fala, a gente se pergunta, tal, a gente não teve esclarecimentos, né, melhores. Então, naquele momento eu sabia de duas coisas. Primeiro, fato, meu pai não estava mais com a gente. Saiu para trabalhar e não voltou. Segundo, eu tinha que trabalhar. Tipo assim, eu não tinha mais meu pai ali. Então eu precisava, na realidade, concluir isso no médio da melhor maneira possível e embarcar num técnico que me desse um emprego logo de cara. E naquela época, 2002, a área de segurança estava começando a borbulhar. Eu não sabia nem o que era segurança do trabalho. Então imagina um jovem com seus 17 anos, imagina, não, eu tenho que entrar no mercado. E aí Deus colocou essa pessoa, que eu já falei o nome dele aqui, que foi o João Luiz. Eu já estudava na escola técnica, assim, lá na Várzea. Na época era Cefete, faz tempo. Uhum. Éramos jovens, né? E eu saí pelos corredores, não vou procurar um curso técnico aqui para eu já entrar quando concluir o ensino médio. E eu encontrei com o João. Eu acho que pelo carinho, o grande coração que ele tem, ele percebeu a coisa, ele sentou comigo na coordenação, ele era o coordenador na época do curso. Conversamos bastante, ele fez, ó, vem para cá. Você tô vendo que tem uma coisa diferente em você, tal. Acho que o João nem vai lembrar mais disso, tem muito tempo. Aí eu olhei para aquilo e pensei, poxa, o que é que eu vou fazer? Segurança do trabalho. Será que eu vou ser guarda de trânsito? Segurança de prédio? Eu ficava naquele, meu Deus, o que é isso? Não é muito jovem, o curso nem estava com essa força toda na época. Logo em seguida, a concorrência subiu para 34 para uma vaga na época, né? Foi uma loucura o curso. E eu entrei, Amanda. Foi assim que eu comecei na área de segurança. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender uma série de coisas. E comecei a perceber as deficiências que a gente já vinha carregando desde aquela época. Gente, não é fácil, tá? Não é fácil. É necessário que realmente que os profissionais de SMS, seja engenheiro de segurança, seja os técnicos de segurança, seja os enfermeiros do trabalho, os auxiliares de enfermagem, todo mundo que dá esse suporte, o próprio recursos humanos, ou, numa linguagem mais, né, atualizada, o setor de gente e gestão, eles também se preparem para esse momento. Lógico, estamos já aqui falando de prevenção do zero acidente, como você bem apontou, Amanda. Entretanto, pode acontecer algo. Então, como é que você vai estar preparado? Como é que você vai levar essa informação para a família daquele acidentado? Ele tem criança pequena? Não tem? Ele mora perto do trabalho? Qual Então, assistência que vai direcionar a para palavra aquele perfeita que você encaixou agora, assistente? assistência. É preciso se montar uma estrutura. A gente fala muito de emergência, de atender a vítima do acidente. Ok, dá uma qualidade de vida já naquele momento tão traumático ali. Mas, entretanto, e o pós? Ah, de repente a vítima não chegou a óbito. Perfeito, ótimo, graças a Deus. Tá? Cada um na sua fé. Entretanto, essa vítima ficou com alguma lesão permanente, ela ficou com algum nível de amputação, ela perdeu algum movimento de membro. Então, como é que a empresa vai dar o suporte nesse pós? Até então, num dia, de repente, ele tinha todos os dedos da mão. No outro dia, não tinha nenhum. Então, imagina o psicológico dessa vítima do acidente e, além do mais, da família dele ali. Da esposa, dos filhos. Eu já tive, Amanda, a infelicidade E de os passar por próprios isso. colaboradores, porque você mexe com a empresa toda também. Mexe com a empresa toda. O emocional, o trabalho emocional também dos colaboradores que ficaram, né? Que estão ali no dia a dia. Exatamente, mano. São os Quatro, três vetores que são atingidos. A vítima do acidente, a família, né? Inclui-se a comunidade ali ao redor. Sim. E também os colegas de trabalho com o negócio. Sim. Quem vai querer ocupar uma posição numa máquina que um colega faleceu ali? Ou sofreu um grave acidente? Então, os impactos são enormes. São enormes. São enormes. Então, que seja um mês de reflexão realmente sobre as ações que as empresas estão tomando, mediante também o que a gente de SMS está levando também. Uhum. Por isso que eu estou muito nessa coisa de gente, número, gente, indicador, porque fica fácil de você conseguir exatamente o que precisa de recurso para que o empregador ele compre com você essa briga, essa batalha, essa guerra do dia a dia, que é fazer prevenção. O ser humano, Amanda, ele tende sempre a fazer aquilo que é mais fácil. Né? Não é fácil ficar o dia inteiro com capacete na cabeça no sol escaldante, exemplo aqui do Nordeste.
Não é fácil. Então, o tempo todo o corpo está mandando uma mensagem de tira esse capacete que está muito quente. Então, será que você conseguiu montar uma estrutura perto do trabalhador ali para que, de repente, em algum momento ele se afaste daquela zona de risco, de perigo, vá para essa sombra, descanse um pouco, tome uma água gelada e depois volte para o trabalho? Qualidade de vida no trabalho é muito importante. Prevenir muitos dos acidentes. Perfeito. Primeiro, agradecer, né, e você ter trazido para a gente, né, essa sua experiência, né, É isso, obrigado. né, e essa a questão que você falou sobre, às vezes é uma atitude que não vai custear nada para a empresa, não vai ter nenhum custo, mas o benefício, ele vai ser tão grande, né, pensar, porque a gente, como você bem falou, nós somos seres humanos, a gente gosta de ser né, visto, olhado, olho no olho, por isso que a gente gosta tanto do olho no olho, de estar Cuidado, junto, né? de cuidado, poxa, aquela empresa ela está pensando em mim, né? Não é só a questão não só essa questão do trabalhador que está trazendo recurso para estar entrando, né? Investimento para a empresa, está entrando dinheiro para a empresa, mas aquele profissional que faz parte do time, que está ali junto, que está sendo olhado, que está sendo detalhe que não vai fazer tanta diferença. Poxa, Amanda, é tão interessante o que você falou, assim, sabe? Porque me veio uma frase do presidente lá da empresa, do Gilberto Feldman, que é o presidente da Reforma Energia. Uma vez eu conversando com ele, logo quando cheguei lá na empresa, e eu chamei, né, a área de DHO, de recursos humanos. E ele virou para mim, Léo, a gente não usa essa nomenclatura aqui. Para a gente, as pessoas não são recursos. Daí aquilo, poxa, achei aquilo o máximo, na realidade. Né? O máximo de humanidade, né, que se pode ter. As pessoas, Amanda, feito você bem apontar, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser ouvidas, escutadas. O que acontece que muitas vezes, por um simples cuidado, uma coisa muito simples, tá? Eu falo isso de uma forma muito simples porque, na realidade, mais uma vez, nem todas as empresas, elas têm tantos recursos financeiros para fazer grandes campanhas e tal, mas será que, de repente, numa conversa, né, com o seu gerente, com o seu diretor, não cabe pedir uma pequena verba, dar um chaveiro, dar uma caneta com uma mensagem ali? Não é só dar a caneta, faz uma mensagem. E se essa mensagem puder ser individual, inclusive, para aquela pessoa, de repente, personalizada exatamente, Amanda, traz um efeito enorme. Enorme. Até um post-it, gente. Sim. Um post-it. Você está no ambiente ali de escritório, né? Tem técnicos, né, que trabalham em escritórios, em banco e tal. Chega primeiro que todo mundo. Faz um post-itzinho. Você conhece as pessoas dali. Sim. Você conhece um pouquinho de quem está mais alegre. Você conhece um pouco das dores. Então você faz uma mensagem de incentivo, uma mensagem de prevenção. Vai lá e cola na tela lá do notebook, na tela do micro, no birô. Quando a pessoa ela chegar, ela vai ter uma surpresa boa. Aquele dia dela vai ser diferente. E você vai ser um profissional diferente, diferenciado do mercado. Vai demonstrar o seu cuidado e vai demonstrar que você ama, você tem paixão pelo que faz. Amanda, assim, até para encerrar essa fala, eu sei que a área de segurança não é uma área fácil, né? Existem vários desafios. Eu citei, eu acho que um ou dois, de repente, de tantos, de N's que se tem, né? Mas é uma área que, quando se gosta, você consegue ser promissor também. Sim. Eu conheço técnicos que fazem um trabalho maravilhoso, são técnicos que são cobiçados pelo mercado, engenheiros cobiçados pelo mercado. E olha que a segurança do trabalho está em crescimento. Está em crescimento. Está em alta. Está muito. Alta, principalmente depois da pandemia. Exatamente. Eu vi no podcast anterior que vocês falaram, né, a questão sobre a pandemia, né, sobre EPI, né? Sim. Você não sabia o quanto que não se falou de EPI. Sim. Então, a grande massa, todo mundo começou a entender o que era EPI, o que era proteção, o que era biossegurança. Sim. Então, assim, está havendo uma grande movimentação de cuidado da saúde também. Então, tem tudo a ver com segurança também. Então, se o profissional de segurança, pensando em prevenção, nesse mês tão importante que a gente está vivenciando agora, começar a montar materiais voltados para segurança em academia, o pessoal tá tendo muito acidente em academia, então leva isso para dentro da academia,
tá? Faz Começa pela academia parcerias. que você treina, né? Pela academia que você Exatamente. treina. Começa a falar sobre a sua É, profissão. Tenho orgulho é, disso. Tenho orgulho disso. é. Porque realmente não há nada mais nobre do que cuidar do próximo. Sim. Tá? É muito nobre. Esse trabalho que está sendo feito, eu fiz, por isso que eu estou muito feliz em estar aqui, Amanda, porque não há mais, assim, não há nada mais nobre do que você parar um momento da sua rotina, você montar a sua estrutura, feito essa maravilhosa aqui, convidar os profissionais para que a gente comece a cuidar do próximo. Essa é a grande pegada, é cuidar das pessoas. E o que vai vir é consequência. E sempre vem coisa boa, né? Sim, Porque gentileza gera gentileza, de tá? fato. Não tem como ser diferente disso. Maravilha. De fato, segurança não é só na empresa, né? A gente compartilhar, a cultura da prevenção tem que ser em qualquer lugar. Qualquer local que você tiver, que você veja alguma situação de risco, você pode agir, ajudar, prevenir. Você pode salvar vidas. Nós podemos salvar É vidas, verdade, é verdade. né? Eu poderia também trazer vários relatos de situações antes de eu estar, né, dentro né, das campanhas, dentro do trabalho, conhecer o mundo de vocês e depois me inserir, né? Conhecer e depois me inserir, me apaixonei também. E eu posso trazer vários relatos antes e depois. Então, na minha casa, né, a gente tenta alguns detalhes, é um tapete, é a questão da própria, não só a energia, né, a parte elétrica, você ter cuidado com a parte. Quantos incêndios estão acontecendo nas residências É verdade, agora, Amanda. né? Vários. A gente está aumentando muito o consumo de ventiladores, de ar-condicionados, mas infelizmente são os nossos vilões, né, na parte É. de incêndio. Então, como é que está a estrutura da sua casa? Olhe, monte, né, ajeita a fiação da sua casa, bota um ADRzinho, qualquer coisa. Eu não sou especialista, não entendo nada, mas dentro do grupo de segurança que a gente faz parte, eu conheci uma pessoa da área da parte elétrica que levo ele, eu saio carregando ele para tudo que é Ah, que canto. bacana, que bacana. E foi até indicação até de Charles, e foi indicação de Charles sempre com a gente, né? De Que ótimo. indicação dele, né? Tá tudo certo. Então eu saio levo para minha casa, eu levo se arrastando ele para tudo que é canto. E é importante a gente ver, olhar os detalhes, olhar em volta. E a gente, o próximo mês também, a gente vai trabalhar a questão do Maio Amarelo, né? Então, assim, essa questão do acidente do trânsito. Enfim, acho que a gente tem que compartilhar a segurança em qualquer lugar, qualquer ambiente que a gente tiver. Verdade, Amanda. Isso que você Né? apontou é bem interessante, né? A gente tem esse grupo, né? Esse grupo foi criado em 2015. Foi. Eu acho que é um dos poucos grupos no WhatsApp que não tem tanta confusão. Acho que nem tem confusão, na Nem realidade. É muito tem, é muito tranquilo, direcionado, é porque porque é as muito. pessoas são muito focadas, né, Amanda? Em É, querer ajudar uns aos incrível, outros. é. Inclusive, pessoas conseguiram vagas de emprego através daquele grupo, né? Setor, né? Parceiros, eu consegui vários parceiros. Há uma pessoa que ajuda a gente, faz o trabalho de instalação de ar-condicionado, porque tem Isso. que, né, a Tem gente sai. advogados ali, né? Da área Tem trabalhista, médicos, isso, peritos, né? claro. E assim, é muito legal ver isso, essa troca de conhecimento, né, entre as partes, esse respeito, né, entre os profissionais da área de ICMS também, né? Sim, sim. E sabe, Amanda, também uma coisa muito interessante que eu não posso deixar de apontar, já que a gente fala aqui de prevenção, né, nesse mês, né, nesse Abril Verde, tem um profissional que ele me ensinou uma coisa que eu carrego comigo até hoje. Na realidade, eu tenho 4 pessoas que também são maravilhosas, assim, me ensinaram muito e tenho até hoje, eu aperreio eles sempre que eu posso, né? Ligo, me consulto com eles, né? O Ebenezer, pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, incrível. Já ouvi muito falar dele, mas eu não conheço pessoalmente. Ainda não, viu? Ainda Ainda não, não, né, o Léo? Ebenezer é Vai fazer maravilhoso, esse Ebenezer. encontro, né, Léo? A gente se encontra um dia, fazer um grande encontro dos profissionais, né? Como tínhamos antigamente, precisamos Isso. voltar com essa prática. Rogério Mota. Rogério Mota foi um cara que ele virou para mim e fez: Léo, quais são suas regras de ouro? Aqui na empresa, o que é que realmente importa para salvar a vida das pessoas? E eu comecei a ler sobre isso, tá, pessoal? Ler, entender sobre a regra de ouro melhor. Instituímos isso na época, instituí isso hoje na Gepama Energia e vem dando muito certo. Muito certo. Ronaldo, né? Henrique. Ronaldo é incrível, sabe? É um cara que, quando eu quero falar sobre higiene ocupacional, eu sempre ligo para ele, pergunto, uma pessoa maravilhosa também. E, por último, muito tempo atrás, poxa, Amanda, muito tempo atrás, quando eu fui técnico da Pitu, tá? Germano. Germano se aposentou técnico de segurança, eu acho que o Germano se aposentou com mais de 40 anos na área de segurança.
Germana ainda tinha, Amanda, aquela carteirinha, sabe, de inspetor de segurança de um curso da Fundacentro, eu acredito, na época. Então, assim, com isso que eu quero apontar, foram pessoas que somaram, que houve, de fato, uma troca de conhecimento. Teve que haver humildade de ambas as partes. Deles que sabiam muito, tinham muita experiência, muita lama na E bota, você diria. chegando com todo o gás. E eu chegando com todo o gás para poder aprender também com eles. Então, o que eu aprendi com eles, eu levei, coloco em prática até hoje, tá, Amanda? E, mais uma vez, isso me ajuda muito com essa questão, de fato, de se fazer prevenção. Números, atendimento legal, postura na área de segurança, as interfaces entre os amigos da área de segurança. Então, a gente está sempre, sabe, batendo esse papo e aprendendo uns com os outros, conhecendo empresas parceiras também como a sua, e a coisa vai tomando a sua forma. No seu encontro anterior, sobre Abril Verde, né, você falou do Flávio. Flávio, cara, se sinta abraçado. Gosto de você demais, cara. Muito de Flávio. Passei um momento muito difícil na minha carreira. Monstro, ele. E Flávio teve a sensibilidade de me ligar quase todos os dias e falar comigo quase todos os dias no WhatsApp. Sabe muito de segurança do trabalho. Tem uma dinâmica muito boa também. É um parceiro que com certeza vocês podem contar. Flávio, abraço. Maravilhoso. Maravilha. Maravilhoso. Léo, a gente tá chegando no final. Eita, tava tão bom. Se deixar, a gente Tava passava tão o dia inteiro bom. conversando aqui. É verdade, mas mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada. É um prazer, é uma honra ter Ah, que você, isso, é uma maneira né, boa. aqui com a gente, como parceiro. Foi um encontro mesmo, um encontrão, né, com todos aqueles profissionais que a gente falou. Você disponibilizar teu tempo. Eu sei do momento atual que você está vivendo, né? Então, e disponibilizar e mais uma vez a empresa também, né? Disponibilizar também você para vir estar com a gente também. Estou muito feliz. Ah, obrigado, Amanda. Muito, muito mesmo. Muito. O coração tá. Eu tô muito. Eu fico me segurando, a gente, né? A gente foi 10. A gente foi 10. Quem tá se segurando, né? É verdade. A gente de brincar um pouquinho, falar das coisas que a gente viveu, né, Não Amanda? E para finalizar, assim, trouxe um negócio muito. Assim, eu amo. Não sei se você ama. Ei, lá vem a Amanda e as suas surpresas. Eu não sei se você ama, porque eu amo. Para você compartilhar com as pessoas que você ama. Olha, vou mostrar o bom seu presente. E ganhei presente, pessoal. Inclusive, aproveitando, tá? Quem eu falei o nome, fica com a missão aí de um dia tá aqui sentadinho, tá? Isso, conversando com a Amanda junto. também, fazendo parte de todo esse projeto de prevenção de acidentes. Estamos sim. Aproveitando, o Cacau Show. Patrocina a gente, Cacau Show. Aproveitando, né? Ei, Amanda, não podemos deixar de falar. Sim. Importante. Sigam e curtam, tá? Dá o joinha lá. Pense no pipoco do pipoco. Pipoco do travão aqui. Pronto, Léo, obrigada. Ô, Amanda, muito obrigado. Você é um amor de pessoa. Imagina, em nome da Bi, em nome dos técnicos. E eu também gostaria... Que lindo, gente. Morro de inveja, tá, Amanda? Mimo maravilhoso. Compartilhe com as pessoas que você ama. Muito obrigado. Né? E agradecer, na verdade, também eu deixar um abraço para todos os técnicos e engenheiros que são nossos clientes, nossos parceiros, são pessoas que acreditam no nosso trabalho, né? Estamos aqui hoje por conta de vocês, porque acreditam no trabalho. Então, e todos os técnicos e engenheiros, a gente vai deixar também aqui, né, todos os contatos seus. Perfeito, perfeito. Eu não sei se seu Instagram, não sei se é Pode colocar, Amanda, sem nenhum problema, tá? Seu Instagram. Com certeza. Vou deixar aqui. Qual é o seu Instagram? Tem. Leonardo.melo04. Pronto. E o da Bia, Bieventos com 2 S. Eu ainda falo o arroba ainda, né? Mas é Bieventos com 2 S. Tanto o YouTube como também o nosso Instagram. Então, segue a gente. A gente tá... são por temporadas. Então, a gente vai estar abril, maio e junho. O mês de maio, teremos 2 podcasts muito importantes. E o Maio Amarelo, que é, né, das vítimas de acidentes de trânsito, e tem também o do abuso infantil. Interessante. E a gente vai muito trazer importante. como prevenção, violência contra a criança, que é importantíssimo, né?
que a gente sabe que qualquer coisa que acontece na nossa família atinge o colaborador diretamente nas empresas, então está tudo interligado, não é isso? E o junho, que é o do meio ambiente, que tem a semana de meio ambiente, e a gente vai trazer algo Ah, que relacionado ao bom, meio ambiente. Amanda. Então tem Que está muita tudo ação, né, interligado. para poder rolar ainda esse ano, né? Tem. E a próxima temporada é setembro, outubro, novembro e dezembro. E a gente faz por temporada. Ah, que coisa Tá boa, bom? Amanda. Muito bacana, sabe? É. Eu que te agradeço também, tá, Amanda? Eu não posso deixar de te agradecer. De Hum. agradecer, tá, a Janaína Angelim, que é minha diretora, que me permitiu estar aqui. E ao Sim. meu time, que é o Denis, Cláudio e Daiane, que estão lá cobrindo o campo para mim, né? Tanto na parte de OIM, com a parte de obra também, tá? Mas assim, Amanda, em especial para você, tá? Eu sei um pouco de toda essa luta, essa batalha, tá? Em fazer prevenção, em fazer essas campanhas e levantar o tema SMS sempre durante todos esses anos. Não são 20 dias, são 20 anos. E você faz isso com muita maestria. Parabéns, tá? Pode Imagina. contar sempre, você sabe disso, tá? Mesmo durante todo esse período, a gente nunca deixou de se falar e de fazer negócios ou de fazer Não, investidas também. compartilhar Compartilhar informação. informação, conversar, rir, brincar, É, tá? isso. Isso é muito importante porque realmente, assim, contar com pessoas feitas você, que levam o trabalho a sério de SMS, o trabalho da prevenção, é muito importante para a área, tá? Então, parabéns mais uma vez. Um abraço para todos também da equipe do TMB, também um abraço para Isso. todos que estão lá também no Um escritório. timaço. Timaço. Obrigada, Léo, pela participação. Eu que E agradeço, Amanda. vamos lá, né? Vamos Vamos juntos juntos compartilhar prevenção. prevenção.